sempre sabe o seu lugar. Deixa estar, deixa estar, deixa. Boa noite, boa noite. Estamos aqui ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. E hoje eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você já parou para pensar o que você seria capaz se nunca tivessem te dito que é impossível, errado ou feio? Eu sou Crisba Vieira, eu sou coach de mulheres, eu falo aqui sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. E eu quero chamar vocês para uma reflexão hoje. Boa noite, Vilma, Cleilson, Iane, professora Cristina, Luísa, boa noite, sejam muito bem-vindos. Então, eu até fiz uma postagem no Instagram hoje, porque eu li, esse foi um trecho de um texto que eu li há uns 4 anos, né? E esse trecho particularmente me chamou muita atenção, porque quantas vezes nós deixamos de fazer algo, nós deixamos de realizar um sonho, nós deixamos de ser, na verdade, alguma coisa, porque alguém disse pra gente, ou muitas pessoas, Oi Glorinha, boa noite, ou muitas pessoas disseram pra gente que a gente não podia, que era errado, que era feio, que era impossível. Quantas vezes nós ficamos presos a julgamentos sociais, a comportamentos, a padrões que de alguma forma nos prenderam, nos acorrentaram, né? Nos mantiveram sob julgamento o tempo todo, né? Então essa pergunta me chamou muita atenção, porque quem, né, assim, o que eu seria, ou onde eu estaria, ou o que eu estaria fazendo, né, se eu não tivesse recebido esses nãos, esse não pode, esse não dá, esse não serve, esse não é para você, né, lá atrás. Porque na verdade é isso, a gente, na infância a gente recebe muitos nãos, né, e eu já falei sobre isso, os nãos muitas vezes eles nos protegem, né, eles servem para que a gente chegue com segurança à idade adulta. Mas, porém, muitas vezes esses nãos também nos acorrentam, também nos aprisionam, também nos enchem de insegurança, de falta de autoconfiança. Então eu quero perguntar para você, se faça essas perguntas. O que você seria? Onde você estaria? Ou qual pessoa você teria se tornado se não tivessem tido tantos nãos? Não pode, não é certo, não é possível na sua vida. Tem uma história que eu gosto muito, uma história muito bonitinha, inclusive, né? Mas é muito simbólica, que é a história dos sapinhos. Tava tendo uma competição e tinha uma parede muito alta, e era uma competição para ver qual sapo conseguia escalar essa parede, porque lá no final, em cima da parede tinha um prêmio, né? Um prêmio muito grande. Só que todo ano acontecia essa competição e nenhum sapo tinha chegado até o final. Então ninguém nunca tinha pego o prêmio. E aí, nesse ano, estava todo mundo lá, todos os sapos da lagoa reunidos, e lá vão os sapos na competição subir. Aí, claro, muitos sapos subindo, um por cima do outro, um bota a mão, puf, cai, e no final vão ficando alguns. E a parede, vão subindo a parede, e a galera lá embaixo, meu Deus, eles estão cansados. Nossa, eles estão ficando frios demais. Oh, nossa, eles estão desistindo. Nossa, eles estão caindo. Ora, ninguém nunca conseguiu. Isso é impossível. Ninguém nunca conseguiu. E foram caindo os sapos até que ficaram só 3 sapos. E quanto mais alto eles subiam, mais a galera dizia, meu Deus, não é possível. Não é possível. Será que eles vão conseguir? Olha, tem um que está muito cansado. E aquela galera lá embaixo fazendo aquele ruge-ruge. Até que 2 sapos caíram e um só sapo continuou. E todo mundo, não é possível, ninguém nunca conseguiu, ele não vai conseguir. E o sapo conseguiu. E ele chegou lá em cima, e ele pegou o prêmio dele, e depois ele desceu. E quando ele desceu, a multidão lá, né,
abraçando e cumprimentando, e nossa, Carlinha! E cumprimentando e falando, nossa, como é que você conseguiu? Você foi um herói, você fez o impossível. E o sapinho olhando para todo mundo e rindo. Ele, me conta, qual foi o segredo? Como é que você conseguiu? E aí o sapinho, nada. Aí a mãe dele chega e diz assim, ele é surdo. Ele não entende o que vocês estão falando. Ou seja, ele não conseguia ouvir aquele murmúrio do povo, aquela bagunça, ele não vai conseguir, ninguém nunca conseguiu, é impossível. Ele simplesmente não ouvia e ele foi. Tem uma frase muito conhecida também, que é, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Acho que todo mundo já ouviu isso uma vez na vida. Então, na verdade, é isso, né? Quantas vezes a gente deu ouvido à conversa dos outros, ao barulho externo? E olha, eu não estou falando aqui que a gente tem que ignorar completamente os conselhos da família, os conselhos dos amigos. Porque, na verdade, eles querem o nosso bem. Eles estão tentando proteger a gente de sofrimentos que, na verdade, são deles, não são nossos. E a gente continua fazendo isso. A gente também tenta proteger quem a gente ama. E a gente também dá conselhos, né? Então, assim, na verdade, toda vez que a gente dá um conselho, a gente dá com base na nossa experiência, com base na nossa opinião. A gente dá um conselho com base em todas as expectativas nossas que não foram preenchidas. Então, com base nesse nosso, com esse nosso julgamento, a gente vai dar conselho para o outro. E muitas vezes, eu ouvi também, lá atrás, né? Em muitos momentos, em alguns momentos da minha vida, muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu também ouvi coisas, não era como eu não conseguiria, eu não precisava. Teve um momento, né, da minha vida em que eu não precisava trabalhar. Não precisava para ganhar dinheiro. Eu não precisava do dinheiro que o trabalho me traria. Esse dinheiro que o trabalho me traria, naquele momento, não era relevante. Muito pelo contrário, ele seria irrelevante para a realidade que eu tinha. E era irrelevante porque pela condição que eu tinha na época, né? Eu não tinha feito faculdade, então julgavam que eu não ia ter um bom emprego e essas coisas. Então muitas vezes eu ouvi que eu não é que eu não podia, mas é que eu não precisava, né? Só que eu não precisava do dinheiro. Mas e a minha realização pessoal, né? E a minha necessidade e o meu apelo emocional, né? Aquela leoa gritando dentro de mim, querendo ir para o mundo, querendo me fazer, né? Querendo me sentir realizada e produtiva, né? Eu não dei ouvidos a essa leoa, porque todas as outras vozes diziam que eu não precisava, né? Então todos nós, em algum momento, nós escutamos essas vozes. Nós escutamos esse: você não precisa, você não pode, é impossível, é errado, é feio. O errado e feio, ele cabe muito para nós mulheres, né? Quando a gente tem que atender a padrões de comportamento que são impostos na sociedade. Exatamente, Carlinha, né? Exatamente. Então, assim, a gente foi criada dentro de padrões que a gente tem que atender para ser uma boa moça, a gente tem que ser uma boa filha, uma boa menina, a gente tem que ser uma moça comportada, senão a gente não vai arranjar um bom marido. A gente tem que ser uma boa esposa, senão o marido da gente vai largar a gente. A gente tem que ser uma boa mãe, porque a gente tem que ser uma mãe dedicada, porque senão os filhos da gente não vão prestar. Não é? Então, assim, então a gente não pode, mulher não pode falar palavrão, né? Mulher não pode falar palavrão, que é feio, coisa feia mulher falando palavrão, coisa feia mulher sentar com a perna aberta, coisa feia mulher vestir não sei o quê. Então, assim, nós fomos, principalmente nós mulheres, tá? Nós fomos criadas dentro de padrões do é errado, é feio. Tá? E muitas vezes esse é errado não é para a mulher, isso não é para a mulher, ou isso é feio para uma mulher, isso muitas vezes nos toliu, né? E fez com que
Tu ainda escuta isso, Carlinha? Pois é, né? E muitas vezes isso faz com que a gente engula, com a gente se cale, com a gente se reprima exatamente o melhor de nós. Às vezes o melhor de nós está exatamente em sermos daquele jeito. Porque o melhor de nós está sempre em sermos quem nós somos. E tudo bem se você não fala palavrão, tudo bem se você tem por opção, por comportamento, por convicção. Mas nunca por quem disse que era feio, era errado, era sujo, né? Eu coloquei inclusive nesse post que eu fiz no Instagram, que eu já vi, né? Eu acho que algumas pessoas aqui já viram também a história de leões que são criados em casas, em cativeiros, né? E que são criados como se fossem animais domésticos, porque queriam provar que a natureza deles era boa e que eles poderiam ser treináveis, né? Que eles poderiam ser mansos, que eles poderiam ser dóceis, que eles só eram aquelas feras que eles são porque eles vivem na floresta, e lá na floresta eles têm que caçar. Só que essa experiência deu errado, porque né, não que eles não sejam dóceis, não que eles foram bons ou agradecidos aos seus donos, mas quando eles chegaram na fase adulta, eles se tornaram exatamente aquilo que eles eram: leões. E sabe por quê que eles se tornaram leões, mesmo tendo sido criados como gatos? Porque a essência deles, o cerne deles, é que eles são leões. Então, leões não podem ser criados como gatos, porque a essência deles é de leão. Então, qual é a sua essência? Qual é a sua essência? O que que você é na sua essência? O que que você é de verdade? Qual a leoa ou qual leão que está dormindo dentro de você, pensando que é um gatinho? Não aceite menos do que o que você é. Não aceite ser menos do que aquilo que você nasceu para ser. Não ignore a sua essência. Não ignore o seu talento. O seu maior talento é um presente que lhe foi dado e você tem que mostrar ele para o mundo. Então era essa reflexão que eu queria deixar para vocês hoje. Não aceitem ser menos do que o que vocês são. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vocês sabem que a live fica aqui no Instagram, salva por 24 horas, aqui no YouTube. Obrigada, Carlinha. Aqui no YouTube não é. No YouTube fica salva no meu canal, Cris Bavieira, e aqui no Facebook o vídeo fica disponível mais tempo. Se você conhece alguém que gostaria desse conteúdo, que você acha que vai gostar, indica, manda lá. E lembre-se, estamos com um grupo de WhatsApp aberto. É um grupo que vai durar apenas 15 dias. É um grupo que tem por objetivo reunir mulheres e somente mulheres que estejam dispostas e verdadeiramente comprometidas a se autoconhecer, a praticar o autoconhecimento. Vai ser um grupo por 15 dias. Lá eu vou disponibilizar as lives direto lá para você assistir quando e onde você puder. Eu vou dar dicas de livros, dicas de filmes. Eu vou disponibilizar algumas técnicas, algumas ferramentas que eu utilizo em alguns processos de coaching. E lá nós vamos ter uma troca riquíssima entre mulheres, tá bom? O link para o grupo está na bio do Instagram. Eu ainda não consegui colocar no Facebook, mas você pode me mandar mensagem direto. Ou você pode indicar para alguém, para alguma amiga sua que você acha que nesse momento vai gostar muito de praticar o autoconhecimento. É só mandar mensagem para mim pelo Messenger, que eu mando o link, ou aqui no Instagram, no Crisba_Vieira, tem o link que leva direto para o grupo. Tá bom? Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Nos vemos amanhã às 20 horas. Beijo, beijo e tchau, tchau!